RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite. No ar, mais uma edição do programa Cruzando as Conversas, a sua escolha certa de fim de noite, de segunda a sábado, aqui na RDC TV. Esse programa a gente debate assuntos importantes que fazem parte diretamente da vida de toda a sociedade e de gaúchos e gaúchas que estão aqui no estado do Rio Grande do Sul e também espalhados por todo o Brasil. Nós estamos aqui ao vivo nos estúdios da RDC TV, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, transmitidos pelo canais 24 e 524 da NET e também pelo Facebook. Nem preciso lembrar que a participação de vocês é muito importante. Participem, mandem seus comentários, que o programa é feito para vocês e também por vocês, né? E também tem o WhatsApp, vocês podem mandar na tela o número do WhatsApp para vocês mandarem perguntas também, já que nós estamos aqui sempre com 4 especialistas sobre assuntos que são pertinentes para a sociedade, que têm um conhecimento mais profundo, que vão poder ajudar você a compor uma ideia melhor, diferente do senso comum, né? Além da intenção de votos para governador e senador, o Instituto Ibope levantou uma pesquisa bastante importante, onde fala sobre a maioridade penal, a redução da maioridade penal, que é um assunto muito importante, que já foi amplamente debatido por toda a sociedade, por programas e pela própria área jurídica, né? Sobre a necessidade ou não de se reduzir a maioridade penal. No caso, hoje no Brasil, é de 18 anos completos, seria reduzir a proposta para 16 anos, para que o adolescente pudesse, então, responder criminalmente por crimes praticados por eles ou atos infracionais, como daí dentro da justiça comum, dentro do Código Penal brasileiro. E nessa pesquisa, vejam bem, 71% da população gaúcha se posicionou a favor da redução da maioridade penal, contra 24%. Esse assunto ele acabou ganhando bastante espaço e ganhou bastante força, principalmente que um dos candidatos à presidência do Brasil, Jair Bolsonaro, é uma das medidas que ele diz que vai buscar, que é justamente a redução da maioridade penal. Então, os convidados, os debatedores deste programa que vão compor essa mesa, né, esse espaço de discussão, esse espaço democrático, onde as pessoas têm divergências e acabam colocando o seu contraponto para que vocês possam, então, se posicionar, entenderem melhor e fazerem suas perguntas e participar. Vamos começar aqui, então, com a minha direita. À minha direita, então, nós temos a advogada Marília Vargas. Boa noite, Marília. Boa Obrigada noite. Pela participação. Eu agradeço. A coordenadora do Movimento Brasil Livre no Rio Grande do Sul e também a advogada Paula Cassol. Boa noite, Paula. Boa noite. Obrigada pela presença. E aqui à minha esquerda, o advogado criminalista Daniel Rossato. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. E o também advogado criminalista Marcos Botelho. Boa noite. Boa noite. Bom, já que 71%, conforme a pesquisa do Ibope, 71% dos gaúchos se posicionaram, então, a favor da redução da maioridade penal para os jovens, os adolescentes que cometerem crimes, sendo considerados, né, crimes dentro do Código Penal, sendo que hoje no Brasil dos 16 até os 17 anos incompletos é o ECA que acaba sendo responsável pelo sistema de punição, de advertências ou de medidas socioeducativas que acabam sendo impostas aos jovens que cometem alguns atos de infracionais. Vamos começar então com o pessoal aqui, conversando com o Daniel. Boa noite, Daniel. O Daniel que se posiciona então contra, né, a redução da maioridade penal. Por quê, Daniel? Tu acha que esse sistema, ele permite, tu acha que é favorável ou não? Por que tu é contra? Eu acho que a gente sempre, quando a gente pensa em mudar algo, em ambos os lados, tanto aqueles que defendem a redução quanto aqueles que não defendem, a gente busca um melhoramento. Algo para melhor para a nossa sociedade. Todos nós estamos buscando isso, em que pese a diferença de opiniões. O que a gente tem que se questionar é, o sistema prisional para maiores, aquele que a gente diz como prisão, ele é eficiente? Ele hoje, a gente consegue repor aquela pessoa que foi condenada a uma pena de prisão em sociedade de uma maneira satisfatória? Creio eu que não. O sistema prisional hoje, ele é uma fábrica de criminosos, como já é dito. Em contrário senso, o nosso sistema de apenamento para menores,
Ele é um pouco mais eficiente. Ele é perfeito? Não, longe disso e nunca será. Nenhum dos dois sistemas será. Mas ele é um pouco melhor, com base em dados do CNJ, eu digo isso. Portanto, penso eu, se nós temos algo que pode não ser perfeito, mas é um pouco melhor que o outro, por que eu vou piorar? Por que eu vou aumentar, então, aquela parcela que é selecionada por aquele sistema mais falho? Dessa maneira, eu me posiciono contra a redução da maioridade penal. Paula, boa noite. Tu és já favorável, né, à redução. Por que tu vê isso? Tu acha que o jovem, ele já tem condições plenas, uma pessoa a partir de 16 anos, de ter discernimento do que é certo, do que é errado, e por isso deve responder criminalmente? Seria essa uma das suas argumentações? Boa noite a todos os telespectadores que estão nos assistindo hoje. Acho que a gente tem que começar o debate pelo princípio. A gente está vivendo um momento muito conturbado, onde as pessoas estão colocando quem é a favor de bandido e quem é contra bandido, né? A gente sabe que a legislação brasileira hoje permite que um menor de 18 anos com 16 anos possa se emancipar para conduzir uma empresa, pode casar, pode votar, né? Então, acredito que as pessoas que são capazes de cometer crimes, atrocidades, as maiores atrocidades, elas têm que responder sim. E, a meu ver, deveria reduzir ainda mais a maioridade penal. Não deveria ser 16 anos. Para crimes atrozes, a gente pega o exemplo do Champinha. Que ficou um caso muito emblemático, um caso muito no emblemático. Brasil. Aquilo foi um absurdo. Depois que degolaram o namorado da menina, eles foram lá e dilaceraram a vagina dela, sabe? Então, assim, a gente tem caso, eu estava falando aqui inicialmente, eu e a Marília, que as mulheres, né, são a favor da redução da maioridade penal. Eu quero que bandido, independente da idade, que cometer estupro, que cometer roubo, fique na cadeia. E ele não tem que ser ressocializado, porque um psicopata desse não vai se ressocializar. A gente tem que levar em conta que hoje, um menor de idade que cometeu um crime que é chamado de ato infracional, porque a gente tem que submeter ele ao ECA, ele vai cumprir pena no máximo até os 21 anos. Nos crimes mais graves, até os 21 anos, vai sair dali da fase que é hoje e vai pra rua com ficha limpa, e se cometer outra atrocidade ele vai ser julgado como réu primário. Então a gente está vivendo um momento social aqui absurdo. A gente pode falar, Daniel, aqui como tu falaste, que o sistema não é perfeito, mas a meu ver, não é porque o sistema não é perfeito que a gente tem que deixar as pessoas na rua. Não é porque o sistema não é perfeito que a gente tem que acobertar essa política esquerdista, mau caráter de desencarceramento, que é onde o cidadão de bem está pagando preço, está com medo de sair na rua. Nós, mulheres, não temos nem o direito de andar armadas, porque a força que nós, mulheres, temos contra um brutamontes desse, que vai estuprar, que vai matar, que vai roubar, é usar uma arma de fogo. E hoje a gente não consegue ter acesso a uma arma de fogo. E eu quero que esses bandidos fiquem, sim, na cadeia. E tem que ter a redução da maioridade penal. Tu falaste aqui nos índices do Rio Grande do Sul, mas no Brasil foi mais de 87% da população a favor da redução da maioridade penal. Então, independente da idade, se a pessoa pode votar com 16 anos, o mínimo que ela pode fazer é pagar pelos seus crimes. Até porque a gente tem tido um incentivo muito grande. A gente vê que as facções criminais, elas têm aliciado menores. A gente vê as declarações, as reportagens feitas, tudo que eles falam, justamente, isso aí não vai dar nada, logo, logo eu tô fora, eu vou cumprir aqui 6 meses de internação, tô fora, vou sair daqui, vou matar de novo. Tem muitos casos emblemáticos que chocaram a população por saber que a pessoa vai lá, é aliciada pelo tráfico, ou às vezes não faz parte de uma facção criminosa, mas é um psicopata que não vai ter recuperação, que vai voltar para a sociedade, vai cometer os piores crimes, as coisas mais absurdas que a gente não pode tolerar. E eu tô aqui para defender, sim, a redução da maioridade penal, defender a sociedade e defender que bandido fique na cadeia. Acredito também, o Movimento Brasil Livre tem um pacote anticrime que prevê o aumento de penas mínimas, porque a gente sabe que nos países que se tem penas mais agressivas, né? Mais agressivas não, que tem um tempo, que sabe que nos Estados Unidos alguns estados têm pena de morte, ou então que a pena mínima é muito mais elevada. A partir dos 12 anos, né? Não tem em alguns estados, na Carolina do Norte, Nova York, parece que é a partir dos 12, a partir dos 12, E aí tu tem penas mais graves e faz com que não seja um incentivo, porque a pessoa que não é um psicopata, que não vai... vai pensar 2 vezes antes de cometer um crime desse, não vai ter incentivo. E aqui no Brasil, em qualquer âmbito, seja em crimes violentos, seja em crimes de roubo, em crime de
colarinho branco que a gente viu que roubaram o país, destruíram o nosso país, continuam destruindo, estão apoiando ainda regimes totalitários, como a gente está vendo na Venezuela aqui, que as pessoas estão morrendo de fome, as pessoas não têm comida, as pessoas são violentamente assassinadas por simplesmente se manifestarem nas ruas contra um governo totalitário. Né? Então, a gente precisa que não se tenha esses incentivos. E se a gente for fazer uma análise econômica, eu estudei muito isso com o professor Marcelo Berger também, que discorre muito bem sobre esses temas, dos incentivos às condutas humanas. Então, a gente tem políticas de não imputar penas pesadas, e aí tu tem um incentivo, porque sabe que não vai dar nada. As pessoas continuam roubando, a gente viu o caso da Lava Jato. Os caras presos continuam mandando de dentro da cadeia sem medo de punição alguma, não se tem mais vergonha na cara e se tem a certeza absoluta da impunidade. E é isso que a gente precisa combater no Brasil, a impunidade. No artigo 228 da Constituição Federal de 1988 diz o seguinte: são penalmente inimputáveis, seja que inimputável significa que não pode ser responsável criminalmente, os menores de 18 anos sujeitos às normas da legislação especial, que seria o ECA. Então deixar bem claro que este é o artigo que trata sobre este assunto que a gente está discutindo aqui hoje no programa. Doutor Marcos, o que o senhor acha sobre isso? O senhor que é contra, né, a redução, o senhor acha que realmente existe alguns perfis de menores que torna-se impossível, são irrecuperáveis, como disse a doutora Paula? O senhor concorda com isso? E seria essa uma forma, de repente, de reduzir a criminalidade? Como é que o senhor se posiciona quanto a isso? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Daniel. Boa noite, Marília. Boa noite. Eu me coloco numa posição de que o que é mais eficiente para a nossa sociedade? É educar ou punir? Se, pelo contexto que nós estamos vivendo hoje, punir não foi totalmente eficiente, por que mais rigor e por que penalizar menores e por que não dizer adolescentes que estão hoje sobre a égide do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde existem regras em qual esses menores ou esses adolescentes podem sim ser ressocializados. Nós temos hoje, como o próprio Dr. Daniel aqui nos colocou, toda uma estrutura que atende esses adolescentes e crianças. Inclusive, existem redes de atendimento, não só no município de Porto Alegre, mas também no estado, que provém a ressocialização daqueles menores infratores. Hoje são 486 entidades só em Porto Alegre, tá, que atuam na ressocialização desses menores infratores. E aqui nós podemos falar de entidades que são históricas em Porto Alegre, como o Pão dos Pobres, como a Pequena Casa da Criança, a Associação Cristã de Moços. Todos eles têm trabalhos historicamente comprovados com números eficientes em ressocialização desses adolescentes infratores, inclusive incluindo eles no mercado de trabalho, incluindo eles também em educação. O que nos leva a uma questão que no sistema prisional para adultos não se tem nada, só se tem um encarceramento puro e simples. E nós estaremos colocando uma faixa desses adolescentes que estão em formação ou que estão à mercê dessa guerra social que hoje existe no nosso país, tá? Em mãos de pessoas totalmente deturpadas. E pior, sem possibilidade nenhuma de serem ressocializados. Porque eles saem dessa legislação, se houver a redução da maioridade penal. O que eu vejo é que, por muitas vezes, se optou por punir e simplesmente punir. Enquanto nós não tivermos junto aos órgãos federativos, ao nosso poder público, possibilidades e estruturas que estabeleçam políticas públicas eficientes de acolhimento e de manutenção dessas crianças e desses adolescentes em instituições de ensino ou direcionados a vagas de emprego
eficientes, no qual eles não se levem à marginalidade ou não se levem ao trabalho fácil, que é a droga, que é a venda da droga e ao recrutamento pelo tráfico, nós continuaremos tendo a criminalidade. A criminalidade se traduz em falta e ausência do Estado e política pública. Me desculpe, isso não se resolve através de canetaço. Isso não se resolve através de uma pura e simples publicação de uma lei. O maior exemplo disso que a gente já viu simplesmente com a lei dos crimes hediondos. A lei dos crimes hediondos é de 1990. Ela foi criada justamente por um temor de que crimes como homicídio e estupro, só para exemplificar, teriam uma grande alavancagem com a nova sociedade. E o que nos disseram as estatísticas? Depois da lei dos crimes hediondos, esses crimes dobraram. Então, seja, a aplicação de uma legislação sem uma política pública eficiente que combata e faça essa lei fazer valer a pena é mero encarceramento. E isso não resolve o problema de ninguém. Botar um cidadão ou botar uma criança ou um adolescente à mercê de adultos que já têm a mentalidade deturpada, que já têm sua vida definida no crime e que não tem qualquer expectativa de ressocialização, nós não estamos fazendo, doutor Daniel, não é a faculdade do crime, nós já estamos pulando para a creche. Nós estamos criando criminosos desde a creche. Essa que é a verdade. Então, assim, eu não vejo com bons olhos a redução da maioridade penal justamente porque nós estaremos produzindo jovens para o crime. Nós não estaremos punindo nem ressocializando. Ressocialização se faz hoje. Precariamente, com poucos recursos, com pouca estrutura, sim, mas com números eficientes. Basta ver os dados do CNJ. Exatamente. Os dados do CNJ dizem que aqueles que são selecionados pelo sistema prisional de maiores têm uma tendência de 70% voltarem a delinquir. Aqueles que são selecionados pelo sistema de apenamento dos menores têm uma tendência de 25% voltar a delinquir. Eu não quero aumentar 50% da fração que vai chegar ao poder do tráfico, das organizações criminosas, de jovens de 16 anos. Se deu um exemplo do Champinha. O Champinha é um caso deturbado. Nós teremos em toda a sociedade o doente. Vejo que ele é um doente. Não conheci. Não dá pra botar o ladrão o batedor de carteira na mesma categoria desse cara. Exatamente isso tem a PAC, que funciona muito bem hoje. Exatamente isso. Nós não podemos botar o ladrão de carteira junto com o Champinha, assim como a gente não pode botar o menor de 18 anos junto com o maior de 18 anos. Nós temos uma diferença. Aos 18 anos a gente vai começar a ter o discernimento completo daquilo que é certo e errado. A psicologia tem posicionamentos diferentes, mas se diz que em média aos 18 anos. E se começa isso aos 12. O Brasil, aos 12 anos, ele permite já o apenamento. A gente tem que entender que pena para quem comete crime, que quando é menor é chamado de ato infracional, mas é a mesma coisa, os tipos penais são os mesmos, se diz ato infracional, só para não dizer que é crime, mas é a mesma coisa. Isso se torna a pena igual. Aquele rapaz com 16 anos, em 3 anos, muito provavelmente ele entende. Isso diz que 75% entende que está errado e não volta a delinquir. Agora, nós pegar um caso específico onde um rapaz de 16, 17 anos cometeu um crime bárbaro, como homens de maior de idade e mulheres maior de idade cometerão, menores e maiores. A gente não pode fugir disso. Mas a gente não pode querer dar todos os outros 50%. Tá, mas nesse caso vocês se posicionariam a favor da redução da maioridade penal para crimes? Eu acho que ele pode ficar preso. O sistema prisional de menores, tirando ele, 3 anos. E aí você me diz que ele sai com a ficha limpa. Não é a ficha limpa. Tá. Porque se tu for no histórico dele, aquilo ainda consta. Mas ele vai ser réu primário. Sim, mas então, isso é um detalhe. Isso desaparece. Mas isso é um detalhe. Isso não vai mais constar na vida dele. Isso não é um detalhe. Tá, mas então isso é um fetiche por quanto mais pena, melhor? A gente tem que olhar para trás para entender o futuro. Nós tivemos em 1800 um rapaz escrevendo um livro chamado Dos Delitos e das Penas. Um italiano chamado Cesare Beccaria. Lá em 1800 ele disse, não é o tamanho da pena que vai fazer com que as pessoas não cometam crime, é a certeza dela. Exato. Se nós tivermos a certeza de uma pena de 1 ano, ele é mais eficiente do que a dúvida da pena de 10.
Vejamos os Estados Unidos, exemplo dado pela doutora Paula. Estados Unidos, as penas têm penas de morte, prisões perpétuas. E qual é o número de pessoas presas? 2,3 milhões. É o país que mais prende e que tem as penas mais bárbaras. Não, doutor Daniel. Mas a segurança das pessoas... Doutora Marília não falou. Vamos ouvir a sim. doutora Marília, que não falou. Boa noite, doutora Marília. Boa O que a noite. senhora acha? Que seria um recrutamento, então, que nem disse o doutor Marcos? Não acho. Não acho. Eu gosto muito de, num primeiro momento, a gente está falando assim com bastante emoção do será que ressocializa, será que não ressocializa, mas a gente precisa primeiro falar das questões técnicas, né? Um adolescente de 16 anos, quando ele comete um roubo, eu não vou entrar na questão dos casos dos crimes bárbaros que a gente vê que os adolescentes também podem cometer, né? Teve o exemplo do Champinha, teve o exemplo daquele rapaz menor de 16 anos que matou, esfaqueado e decapitou um bebê de 1 ano e 6 meses e depois estuprou a mãe que assistiu à morte do filho, né? Ele tinha 16 anos, ele recebeu ali sua medida socioeducativa e espero que tenha tido uma liberdade legal, porque a mãe nunca mais pôde ver seu filho, né? Mas a questão é a seguinte, quando eu tenho capacidade de pensar que eu vou cometer um roubo, por exemplo, com 16 anos, gente, a nossa Constituição completou 30 anos. O Código Penal, 78 anos. Tá tudo atrasado. As nossas leis deveriam evoluir de acordo com a evolução da sociedade, que é o que o direito prega e a teoria é maravilhosa. Só que o que acontece? Antigamente, talvez as crianças não tivessem essa noção, os adolescentes não tivessem essa noção. Eu, com 15 anos, brincava de Barbie. As meninas com 15 anos hoje são youtubers. Então, é a questão de ter a consciência. E hoje em dia eles têm a consciência. Tanto que tem a consciência para escolher. Este é um bom candidato para a presidência do meu país. É um bom candidato para o governador do meu estado. E como é que ele não vai ter a consciência de que, olha, se eu roubar, se eu agredir para tirar um bem de alguém, se eu matar por R$5, se eu estuprar, isso eu não sei, eu não tinha condição de saber que era errado. Isso não tem como defender. Infelizmente não tem. A redução da maioridade, hoje em dia, frente à sociedade o avanço da sociedade é uma coisa que se impõe. Até porque a impunidade, a certeza de que um adolescente vai cometer um ato infracional e vai ter ali aqueles 3 meses, depois com 21 anos a liberdade é obrigatória, isso aí gera impunidade. Ponto. O sentimento é esse. Mas é que nós temos, você mesmo disse, nós tivemos uma punição, seja de 3 meses, seja de 2 anos, 3 anos. Nós tivemos uma punição, então não é impunidade. Ele foi punido por aquilo que ele fez. A punição que eu queria era maior. Bom, isso é uma outra discussão. Nós queremos aumentar, então, as punições. Então não precisa diminuir a redução da maioridade penal. Vocês querem, então, aumentar, então, o prazo em que a pessoa pode ficar presa. Bom, beleza. É outra discussão. Não, precisa reduzir a maioridade penal de qualquer forma. A discussão... O ato infracional vai permitir que ele seja tratado ele pelo só até ECA. 21 anos. E ele tem que ser julgado de acordo com o Código Penal. Vamos lá. O meu ponto é, vocês estão aqui para defender o bandido, a qualidade de vida dele, não, o ser humano. A ressocialização ser dele. Humano, não. Tá. Eu quero falar sobre o direito da vítima, o direito da sociedade. É isso que não é falado. Nós estamos aqui para defender crianças e adolescentes. Aí que tá. Nós Eu estamos não aqui pra vou defender defender uma criança adolescentes. que estupra, que esquarteja, que não tem pudor nenhum, não tem medo nenhum, e vocês me desculpem, mas uma pessoa que sai na rua, que mata, que estupra com 16 anos e vai me dizer que não sabe o que é certo e errado, que ela só vai ter discernimento com 18 Quantas anos? pessoas no sistema prisional, quantas não. pessoas no sistema prisional de menores cometeram estupro e homicídios? E quantas delas estão lá por pequenos furtos, por serem pegas com pequenas quantidades de droga, por crimes de menor importância? Então nós vamos generalizar o Champinha, vai virar o Champinha o exemplo para nós vocês estão dispostos, então, assim, para crimes gravíssimos, como eu tô colocando aqui, tem que reduzir a maioridade penal. O batedor de carteira, eu concordo com vocês, esse batedor de carteira, ele tem que ir para uma PAC só com menor de idade, para não entrar lá numa facção, não ter que se vender, não ter que dever favor. Concordo plenamente. Então nós chegamos isso não só para menor. primeiro ponto. Nós chegamos no primeiro ponto. A menoridade penal, então, que vocês querem é só para crimes hediondos. Não é a menoridade penal, então. Vocês querem abrir uma exceção para quando o crime for absurdo, aquele ali eu quero. Vocês querem uma subjetividade na lei.
Por que se existe o termo 18 anos? Ele não é objetivo. Exato. Ele é subjetivo. Não, tem pessoas que com 17 anos já sabem o que é certo e errado. E tem pessoas que só com 19 vão entender. Só que a psicologia precisa trazer um termo. Outra. O Brasil ele é signatário dos direitos universais da criança, assinados pelo Brasil, e lá diz que a menoridade tem que ser os 18 anos. Existem países que são signatários desse mesmo pacto que não cumprem isso? Existem. Mas todos eles, ao apenar menores de 18 anos, apenam dizendo que é crime, mas em lugares diferentes e de forma diferente, mesmo nos Estados Unidos. Pode ter isso, mas agora assim, ó, no Brasil então, uma pessoa pode casar. Coisa. Não, a gente vai fazer no Brasil uma pessoa pode casar. A gente só vai chamar de crime e não chamar de ato infracional. Não. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa porque ele vai cumprir pena, pode ficar muito mais tempo. Paula, só pra ter uma ideia. Atenção, gente, vamos chamar para o intervalo. Rapidinho, vocês viram aqui que a discussão está acalorada, a redução da maioridade penal no Brasil, você é a favor ou contra? Estou acompanhando os comentários de vocês aqui no Facebook e depois, no próximo intervalo, eu vou ler alguns. Esperem a gente aqui, cruzando as conversas, volta depois do intervalo. Voltamos ao segundo bloco do Cruzando as Conversas dessa noite, que traz mais um tema polêmico. Se não é polêmico, não faz parte do programa, né? Redução da maioridade penal no Brasil. Você é a favor ou é contra? Participe do programa mandando seu comentário, sua pergunta pelo nosso Facebook. Eu tenho acompanhado aqui, vou ler alguns comentários aqui durante o segundo bloco. E a gente está aqui com 4 especialistas favoráveis e contra a redução da maioridade penal. Então, mande a sua opinião, participe junto com a gente, porque eles são especialistas dos assuntos, vivem isso aí diariamente, né? Escolheram essa forma de trabalhar como uma forma de vida também. Vão poder ajudar a gente a comprar uma opinião mais elaborada, diferente do senso comum. Então, vamos começar aqui. Vou ler aqui, eu vou pegar aqui o meu celular e vou ler aqui. Vamos pegar aqui aleatoriamente, fazer uma para os meninos aqui, para os advogados. O Edgar Kloss Pinter fala só o seguinte comentário, está aqui para o Daniel. Advogado defende os bandidos porque dá lucro. E só pensa nos honorários. O que tu tem a dizer isso? É realmente? Como é isso aí? É, o Edgar. O Edgar fala assim. Vamos fazer assim, eu pego as minhas contas e lhe dou e o que eu recebo. E o senhor me dá o que o senhor recebe e as suas contas. A gente troca perfeitamente. Essa história de que advogado é rico, eu não tenho nem como explicar. Eu posso mostrar o saldo da minha conta. É a única coisa que eu posso fazer. Não tem, essa história não é verdade. Não é a discussão em tese, mas se quiserem discutir isso, pode pegar o saldo da minha conta. Eu posso abrir agora. Então não é. Então, os aqui advogados falando aqui não seria essa questão só dos honorários, mas mandem mais perguntas que eu vou lançar aqui para o pessoal aqui também, para as meninas aqui, quem está fazendo perguntas ou comentários em relação a elas. Mas vamos perguntar aqui, nós tivemos que cortar, infelizmente, o final do primeiro bloco, porque eles estavam numa discussão. Vamos continuar agora debatendo, porque é importante isso, é importante que tenha esse centro de debate para que as pessoas possam participar. E a gente vive num momento que as pessoas estão muito interessadas, estão querendo participar, opinar sobre as resoluções políticas e jurídicas do país. Isso é extremamente importante. A sociedade, ela acorda nesse sentido e quer fazer parte, e é para isso que o programa também existe, né? Para levar até vocês esses assuntos. Daniel, vamos falar aqui então um pouquinho, vocês que são a favor, né? Contra a redução, né? Falaste ali da questão do recrutamento, que seria um recrutamento para o crime, que vocês são a favor da ressocialização. Mas hoje, o sistema de medidas socioeducativas e os centros de reabilitação, vocês acham que eles são eficientes? Muito mais que o sistema penal normal. E a questão que a gente estava falando ali antes, para todos vocês agora, sobre os crimes hediondos, nós parecemos que nós temos aqui um ponto em comum, sobre que se for um jovem que cometer crime hediondo, que seria esse crime que as meninas falaram, quando eu digo meninas, né, não é uma maneira desrespeitosa, não é uma maneira de falar, são advogadas, são todos doutores aqui. Quando vocês falam a questão do estupro, seria nesse sentido, vocês seriam a favor que ele fosse julgado e responsabilizado criminalmente dentro da justiça comum? Eu acho que não precisa. Ele já tem uma responsabilidade que ele vai, um apenamento como menor, que ele vai responder por aquele crime que ele cometeu. Mas dentro do ECA ou dentro do ECA? Dentro do ECA. Ele já é isso que elas têm. Anos, ele foi lá, obrigatoriamente, ele tem que ser liberado. Mas a discussão é, então, o tamanho da pena. Não é mais... doutor, a discussão não é o tamanho da pena. A questão é...
se ele tem discernimento para agir Mas como ele não criminoso... tem. Psicologia Ele tem, diz. A doutor. psicologia explica que a formação de entendimento do que é certo e errado se dá, a princípio, entre os 18 anos. Algumas pessoas antes, outras depois. Não, desculpa, doutor, mas assim, ó, quando a gente é criancinha, pequenininho, o papai e a mamãe vão lá e ensinam, não faz isso porque isso é errado. E a gente, desde cedo, aprende o que é certo e o que é errado. Isso de querer relativizar é o que as pessoas têm feito o tempo inteiro. Antes de vir pra cá, tirar da responsabilidade do indivíduo. Pelo amor de Deus. Na França agora acabaram de tirar É ver a condição do indivíduo no estágio em que ele se encontra. Tá? Hoje na França, se tu for lá e transar com uma pessoa menor de idade, se tiver o consentimento dela, não é mais considerado pedofilia. Então, quer dizer, aqui no Brasil tem um monte de gente que defende isso e a gente tem visto vastamente nas redes sociais, na imprensa, defendendo que se transar com uma pessoa que tem 12, 13, 14, 15 anos não é crime desde que tenha o consentimento. Então, para fazer isso, pode. Tá? Aí a pessoa tem discernimento. Pra ir lá, casar, roubar, pode. A questão que os senhores falaram sobre que tem psicólogos, que a psicologia, explica. Ontem, antes de vir para cá, eu tenho uma grande amiga, a doutora Cristina Vente, psicóloga, super conhecida aqui em Porto Alegre, já demos algumas entrevistas juntas. Eu digo, Cristina, e aí essa questão da psicologia, como é? Porque a gente vê muitos psicólogos realmente dizendo, olha, não, o discernimento está em formação, não tem essa total compreensão. Já outras psicólogas, como a doutora Cristina, que estuda bastante nessa área, ela diz, Marília, tem total discernimento. Com 16 anos tem a compreensão. E o que eu quero dizer para vocês, que os doutores, claro, sempre temos posicionamentos em todas as áreas. Só estou trazendo... Nós somos 4 advogados. Com posicionamentos diferentes. Não, o que eu estou trazendo... Eu digo é o termo médio. A gente é que o senhor trouxe... O certo e o errado... É certo e errado sempre. Mas assim... Vai ser sempre errado. A criancinha que tem 5 anos. A criancinha que tem 5 anos, o pai diz, tu não pode pegar o lápis ou o caderno ou o chocolate do colega, porque é errado roubar. É errado pegar as coisas dos outros sem o consentimento da pessoa. Ok? É errado. Desde pequenininho a gente é ensinado assim. Agora, vai me dizer que uma pessoa com 18 anos, com 16 anos, 17 anos, não tem discernimento pra saber que é errado matar, que é errado estuprar, que é errado roubar. Eu concordo contigo numa coisa. A família que cria uma criança assim, realmente eu concordo contigo. Se ela fizer alguma coisa diferente do contexto em que ela foi criada, tudo bem. Mas é aquele menor que viu o pai bêbado, que sofreu violência do pai ou da mãe e que passou uma vida inteira no inferno e que nunca conheceu uma vida normal ou uma vida então muito triste. E o que esperar de um cidadão culpa, assim? Mas eu não tenho culpa, eu não tenho que me submeter à violência mas é que tá, dele. Mas não é a culpa, ele tem que atenção, gente, vamos se organizar aqui pra gente falar. Não sou eu que tenho que ficar preso na minha Gente, casa. vamos sair Mas ninguém tá te pedindo pra ficar preso na sua casa. Vamos sanear as ideias. A questão que o doutor trouxe, aquele que sofreu, que viu o pai bêbado, a mãe apanhando, o pai traficando, e aí acabou seguindo essa mesma linha. Mas e aquele que viu tudo isso e não seguiu essa mesma linha? Porque nós temos. Nós temos exemplos para todos os lados. Exemplos para todos os lados. Então, isso é questão do livre-arbítrio. Assim, e é questão da consciência. Assim como nós temos jovens de classe média alta, jovens de classe média alta que traficam. Exatamente. Isso a gente vê todo dia. Exatamente. Então, agora, o que acontece é que a gente tem que analisar a raiz. E esse jovem, onde é que ele vai? Ou ele tem que ir para a cadeia também? A gente tem que analisar a raiz. Claro. Mas é óbvio. Então. A gente tem que analisar a raiz, tá? Primeiro, aquela mão que embala, que a gente sempre diz é a mão que move o mundo, Sim. né? Nossa primeira educação, Sim. família. Quando não tem isso, o que a gente espera do Estado? Que o Estado forneça a educação básica necessária, que forneça toda essa questão da conceituação moral. O nosso Estado faz isso? Não, óbvio que não. O nosso Estado é extremamente falho em questão de educação. Então, eu sei que nesse ponto a gente vai concordar. O erro começa aí. Como essa aqui, a primeira coisa que pode salvar um adolescente da criminalidade é a educação. Primeira frase que eu disse.
Mas a educação... Por isso que eu disse que nós vem vamos da família, concordar, dos entendeu? valores morais. Aí quando tu tem Se professores não tem, falando agora... em sala de aula que a culpa é do rico, Mas porque me- tu é pobre, é isso que a gente Mas tem me visto. desculpa, Eu escuto Paula. relatos. Paula, eu me escuto, desculpa. não, Paula, eu me escuto desculpa. relatos. Deixa ela Educação concluir. não se aprende na Atenção, escola, deixa se aprende eu de só casa. Deixa só ela concluir. Deixa eu concluir. Conclui o que tu estava falando ali. Estou dizendo que a educação moral, aquilo que é certo e que é errado, vem da família. Há muitos anos, o Brasil tem sofrido com essa política de desconstrução, de relativismo moral. Isso nas escolas, isso nas prisões. A gente escuta relatos das pessoas que fazem trabalho voluntário, sabendo que pessoas que vão lá fazer trabalho voluntário com políticas claramente de esquerda, que dizem que se a pessoa que é muito pobre, e a minha família foi muito pobre, graças a Deus os meus pais conseguiram superar isso e ter uma educação, porque as rédeas, a minha avó, tanto por parte de pai como por parte de mãe, apesar da pobreza, sempre foram muito religiosos e pessoas muito firmes com relação a isso e nunca relativizaram o que era certo e o que era errado. Agora, quando tu tem uma política de Estado, o professor fazendo doutrinação ideológica em sala de aula, as pessoas indo no presídio dizendo que se tu é pobre, tu tá preso, é porque tem uma pessoa rica, burocrata, que foi lá e quer separar a sociedade e te colocou atrás das grades, como se a culpa fosse da condição social e não pela conduta individual de cada um, que tá fazendo a coisa errada. Eu acho que é absurdo a gente ter que discutir o que é certo e o que é errado e o discernimento. E aqui, como a gente falou antes, não é uma questão de eu ter que ficar presa. É só ver ao nosso redor. As pessoas têm medo de sair na rua. A primeira coisa que as pessoas falam é sobre segurança pública. As pessoas estão atrás das grades das suas casas, porque têm medo de sair na rua e tomar uma arma na cabeça. Eu tenho medo de andar na rua e ser estuprada. Eu andava de bicicleta em Porto Alegre de noite e não ando mais, porque correram atrás de mim ali perto do Beira-Rio. Paula, vamos lá então. Por medo. Então, assim, ó, é relativismo moral. Agora de esquerda. Muda lá. Sim, Isso é falta de política só deixa eu pública. terminar. Não Isso é é falta de política política pública, pública. é política pública de Errada. esquerda Isso é que falta de- desarma a Não. população, que desarma a população, Não. que é a favor do desencarceramento, Paula, que é de Paula, política Paula, antimanicomial. As Paula, pessoas, pelo os amor de Deus. louquinhos não estão mais Hoje eu vi atrás das uma grades. discussão, Atenção, Paula, que gente, se vamos ver as os pessoas rapazes tivessem agora. uma arma, elas teriam se matado. As pessoas no trânsito, um homem numa caminhonete desceu para bater boca com um motorista de lotação, só porque os dois quase se encontraram. Esse é Mas o se maior. tivesse uma arma, Mas daí é outro tema. Vamos voltar aqui para a maioridade. Atenção. Deixa eu só aqui fazer uma pergunta aqui do pessoal aqui, ó. Os comentários aqui não param. Eu não consigo nem dizer o nome de vocês, que tá entrando toda hora. Mas tem uma aqui que eu já notei que tá bem reincidente, que eles pedem para passar para vocês. É o seguinte: se o jovem ele é capaz de já escolher se ele pode decidir ou não em quem votar em caso de eleições, por que ele não seria capaz de ser criminalizado? Essa é uma pergunta recorrente aqui de várias, que está entrando aqui todo o tempo. Então vamos passar aqui para os meninos aqui que são... Vamos a resposta da pergunta. Vamos ver essa pergunta. E depois eu quero isso. fazer algumas considerações sobre o que Tá. a Paula falou. Primeiro, a resposta da pergunta. Ele é criminalizado. Só existe um outro nome. Ele tem, desde os 12 anos, ele é permitido pelo Estado brasileiro de que ele seja apenado, que ele tenha uma pena, que ele cumpra uma pena pelo ato errado, que ele deveria saber que é errado, mas ainda não soube. Ele não porque recebe cometeu... uma pena, ele é inimputável, né, doutor? Ah, não é apenado. Ele não é Ele apenado. recebe uma medida socioeducativa. Isso que é um não- apenamento. É uma pena, é um apenamento. Apenamento. Porque Ele é não feito pena- através de sentença, inclusive. É feito através de apenamento. sentença. É apenamento. Tudo bem. Vamos continuar Vamos respondendo lá. aqui a pergunta de Vamos lá. vocês. Vamos lá. Então, desde os 12 anos, ele pode ser apenado. Vamos deixar bem claro. O termo é ser apenado. Apenado. Pode ser dado uma pena, medida, aquela medida, para ele, até os 18. Ah, mas é muito pouco. Só até os 21 ele vai ficar. O crime pode ser hediondo. É muito pode ser. Ele sim pode ser preso. Ah, nós não vamos trazer o termo prisão. É internação. Vamos ao termo internação. Mas é a mesma coisa. Se tem prisões, locais onde tem grades nas janelas, onde tem grades que se fecham com cadeados, e é a mesma coisa. Só que lá só ficam os menores, até 18 anos, cumprindo penas, que são de no máximo 3 anos. Ok, mas o fetiche, então, não é a questão do menor. O fetiche é o quanto de pena. Então, você, se for dito que o menor, ficando em um local separado, até 18 anos, fica naquele local, pode cumprir 10 anos de prisão
e vamos chamar de crime, muda toda a história. O problema é o tamanho da pena e o nome que se dá. E a eficiência? A gente precisa de eficiência. Naquele lugar, com 3 anos, se resolve 75% dos problemas. E o caso do Champinha, só pra saber. Naquele lugar, em 3 anos, se resolve 75% dos casos. Na prisão, com quantos anos vocês quiserem, 30 no máximo, se resolve quantos? No máximo 30%. Nem isso. O caso do Champinha é uma exceção à regra. O Champinha provavelmente é um cara com problemas mentais. Eu não sei, eu não estudei o Champinha, eu não sou psicólogo para fazer essa análise. Não, doutor mas Daniel, ele provavelmente é. Doutor Daniel, o caso do Champinha, e uma coisa que foi muito explorada pelos jornais, que foi o indivíduo Champinha. A única coisa que não se veio à tona nos jornais é que o Champinha estava acompanhado de 4 adultos. Ele estava acompanhado de 4 adultos que praticaram os mesmos delitos que ele. E que sofreram pena, sim, pelos delitos que eles cometeram com aquela família, com aquelas pessoas. Então, a corrupção do menor, ela não parte pura e simplesmente do menor. Ela parte sempre do ente adulto, que corrompe o menor. Nem sempre. E esse que esquartejou a criança, estuprou a mãe da criança, ele estava sozinho, e aí? Eu não sei. Mas Quem é que corrompeu? e o passado dele? Mas e a o passado dele? política contra Não, a doutor, mas a gente vai ficar analisando o passado triste de todo mundo? Contra a internação. Porque a Vamos pessoa vai lá, faz um teste Nós psicológico. estamos fazendo discursos políticos, Sim. ou nós estamos debatendo a minoridade técnica penal? jurídica. Não, a gente Não, doutor, você acha que as penas não são eficientes, que testem isso. Aí eu sou obrigada a dizer pra vocês, eu faço parte de um monte de grupo de discussão política, eu tenho amigos criminalistas que dizem, Paula, eu concordo 100% contigo, mas eu não posso levantar essa bandeira no meio universitário, porque eu vou tomar pau, porque lá todo mundo tem essa mesma visão contra o direito penal. De botar na cadeia bandido. E assim, ó, eu como cidadã, não aqui como advogada, não como coordenadora do MBL, eu sou obrigada a defender os direitos humanos das vítimas, Thaís. Como as pessoas estão questionando aqui a mas vítima aí a gente precisa e não a bandidagem. Entrar num consenso, tá? Direitos humanos são direitos humanos. Não é direito humano da vítima ou direito humano do bandido. São direitos humanos para todos os humanos. Exatamente. Tá? Eu penso o seguinte, fez lá, cometeu um crime, vamos falar de um adulto, tá? Cometeu um crime, vai pra cadeia. Porque tem que viver no meio dos ratos mesmo, tem que dormir no chão, Não. Mas essa é outra discussão, Não, né, Maria? mas eu tô falando de direitos humanos e é por isso que eu tô abordando isso. A questão dos menores de idade. Porque daí tem que tratar mal mesmo. Não, eu também não acho isso. Eu acho que tem que ter a redução da maioridade penal, acho. Só para crimes hediondos e graves? Não, eu acho que tem que ter redução da maioridade penal para tudo. Cometer o crime é cadeia. E é a questão do tamanho da pena. Não é só isso. Eu acho que um indivíduo que comete um crime não tem que ser tratado pela lei lá que cuida e guarnece crianças e adolescentes. Se ele tem discernimento como um adulto completo para cometer um crime, então ele vai ter que ter discernimento para cumprir a pena dele como um adulto segundo o Código Penal e de processo penal. E de repente, ali quando a gente vai ver essas PECs que falam sobre a redução da maioridade penal, de repente ter locais próprios para o cumprimento dessas penas. Mas então é a mesma coisa. Então é a mesma coisa. Tu só mudou o nome de medida de... Medida socioeducativa e de proteção. A prisão. Exato. Não é mais agora... Não, doutor, não vai ser 3 meses, com 21 anos, ele não vai ser compulsoriamente Então é o tamanho da pena. Eu não vou botar embaixo do pano pra essa fazer carinho. Claro que não. A gente tem que olhar pro passado e ver o que os caras já escreviam em 1800. Vamos olhar pro passado e ver que quando tu não tem incentivo à prática de crime, quando tu tem certeza que tu vai ser punido, as pessoas já pensam 2 vezes. Então é a antes de certeza da cometer. punição, Tá. não o tamanho Agora, da pena. O psicopata, aquele cara que vai lá, vai esquartejar, vai dilacerar a vagina da menina, esse cara, ele vai cometer o crime independente de qualquer coisa. Eu tá? acredito, e ele não tem que voltar pra sociedade, independente da idade dele. Atenção, vamos aqui só. Gurias, falem agora. As estatísticas de implementação de leis severas demonstram claramente que nenhuma lei rigorosa que foi aplicada serviu para reduzir criminalidade.
Ela só serviu para aumentar. Os Estados Unidos. Hoje nós temos... Pena hoje- só é em função reduz, socializadora no O papel. sistema- Mas tu vai me dizer que Olha os a Estados Unidos sensação de- aumentou O os crimes. sistema Olha, carcerário, a sensação de o sistema segurança dos carcerário de Estados São Unidos. Paulo, Vai comparar ele isso? responde por 41% dos encarcerados do país. Quando se Mas entrou, olha a população, doutor. quando se entrou em vigor a lei dos crimes hediondos, dobrou. Sim, mas a Dobrou. gente não tem mais o Não direito evitou de ter crime, arma. mas não a evitou pessoa crime. não consegue Isso não é comprar uma direito arma. de arma, Claro Paula. que é. No Isso não é momento que eu direito de tenho uma arma. arma, eu posso Atenção, me defender. Paula, E o mas bandido vai tem uma pensar arma. duas vezes Tem antes uma de arma. agir. Gente, vamos aqui para poder se homicídio. entender, senão Paula, ninguém A entende. discussão aqui não é se a gente pode ter Exato, arma, isso é uma não. outra Vocês discussão. estão não. dizendo que depois que teve essa lei, aumentou de crimes hediondos, aumentou o índice de crimes. Não Não é. aumentou. Vocês têm que levar os outros fatores em consideração. Quais Eu outros? digo, Que o desarmamento, as pessoas, quanto Que menos... desarmamento? Na década de 90 não havia desarmamento. O desarmamento começou Gente, agora. pelo amor de O Deus. Estatuto do Desarmamento A lei da é época de das 2006. drogas. Era, da É de época das 2006. E o aumento da população? Gente, Que aumento pelo amor da de população? Deus. Mas peraí, o aumento da população vem Deus. desde Ah, não é 50. proporcional? Peraí, Não é proporcional. Não é Não é proporcional. Não é, Claro que não. Em 1950 nós tínhamos 50 milhões de pessoas. Em 1990 nós já tinha cento e tantos. E nós, em 1990 tinha metade da população, não dobrou. a Daniel, população. eu vou dar um entender exemplo você. mais Mas a atual. política, Eu vou dar um a exemplo política, mais atual. Eu a vou dar um política exemplo mais quer atual. entender você. Não, eu gostaria de... Gente, Desculpa, eu só mas quero eu Vamos gostaria aqui de se dar um exemplo- entender, eu vamos gostaria- aqui eu um de gostaria de dar cada exemplo vez, senão mais não consigo atual. entender. Por Tá, favor, doutor. Eu gostaria de dar um exemplo mais atual, que descancada muito mais isso. A Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, quando ela entrou em vigor, ela entrou sem estrutura nenhuma. Nem o judiciário estava preparado para a Lei Maria da Penha. Hoje, nós temos uma evolução de varas de violência doméstica, porque não se contém o tamanho da criminalidade com violência doméstica. Por quê? Porque se estipulou uma lei, se implantou uma lei, não se fez estruturas nem de abrigagem das vítimas desses delitos. E hoje os estupros triplicaram. Aí o senhor Eles vai me dizer triplicaram. que é culpa Isso da não lei? tem a ver com armas. Não, Me desculpe. isso não tem a Isso ver. tem a ver com Se a falta mulher, de se a mulher tivesse Só um armada, pouquinho, dava um Paula. tiro no meio da cara do estuprador. Isso homem tem tem a que estar armado, ver, estuprador, doutores, está armado também. Mas aqui o assunto não é armamento. Aqui. Vamos Exatamente. voltar aqui para o Doutores, nosso mas então foco. vamos Redução falar, da senhores, maioridade. não podem, Né, não pode seja favorável ou não. Não pode Vamos voltar encarcerar pro porque o sistema é assunto. ruim. Não pode encarcerar porque o sistema é ruim. Não, Essa é a ideia. não, Então, agora, exatamente, não é vamos isso, falar não é de isso. APAC. Não é APAC. isso. As Eu APAC quero- funcionam. Sistema- vamos lá. Ressocializam para crimes de menor potencial ofensivo. Tá. Ok. Agora, bandido pesado que vai lá e é capaz das piores atrocidades... Essa pessoa não tem que estar na sociedade, ela não tem que ser ressocializada. As pessoas da sociedade que são vítimas, que têm medo de sair na rua, essas pessoas precisam de segurança. E não tem como ter um policial embaixo do braço ou em cada esquina para dar essa segurança para as pessoas. Então, eu defendo que as pessoas que colocam a sociedade em risco, tanto aquela que já sofreu a Não violência podem estar na e o sociedade. trauma, ou aquela que vai sofrer a violência porque com essa bandidagem solta o tempo todo, sem poder ficar preso, porque depois dos 21 anos o cara vai, a gente já falou isso, vai voltar lá? Vai voltar na rua Mas de ele vai novo, voltar no livre? sistema prisional Exatamente também. igual. Não pode, Uma tem hora que ele vai ter aumentar que a sair. pena. Ah, Uma mas hora então o dele- fetiche é o tamanho da pena. tá Não é aí. fetiche, doutor. Não é fetiche. Não é um fetiche, São as é o duas quê? coisas. A pessoa não pode ficar eternamente A pena presa, no Paula. Brasil é baixa, tá? E hoje a gente tem uma Baixa, política. Paula. A gente tem uma É política. baixa, É baixa. Paula. A pena mínima é baixa. Pena mínima Quanto é que é a baixa. pena mínima para o nosso telespectador entender? A pena mínima é Depende de quanto? qual, do crime que nós Dependendo estamos do falando. crime. Mas a Mas partir, pena a mínima e mínima pena seria de máxima. 3 anos? Não. A Depende pena do máxima, crime. Assim, ó, a pena máxima para menores é de 3 anos. Depende do crime, ele tem uma pena mínima. Vamos pegar o homicídio simples. Vai ter uma pena mínima. O que roubo seria caracterizado como homicídio simples? é um homicídio sem qualificadoras, um homicídio que não é fútil, não usou nenhum recurso que dificultou a defesa do ofendido. Algum exemplo, Uma assim, na emboscada. rua, por exemplo? Bater uma carteira, seria isso? Não, o que, esse que seria, não, pelo seria um menos? furto. É, um Seria um furto. Exato. Aham, O explica para o nosso homicídio simples telespectador. a gente discutiu e eu dei um tiro e matei ele. Mas aí, É, tem dependendo da vara qualificador que cair, vamos pegar uma qualificadora. não. E se cair aqui, tu vai estar Não, armado mas e eu pode- não, não, mas mas daí tu pode- vai me dar um tiro. Mas digamos assim, Então, dois nós temos- indivíduos Tá, brigaram doutor, e assim, um morreu. mas Tá, então tá, é uma briga, dois é uma indivíduos briga, brigaram e de morreu. dois indivíduos e um morre. Tá, Isso, pronto. exatamente. Resumindo, de uma Exato. maneira assim mais Exatamente. clara. Tá. Sem entrar nós no vamos ter- técnico, senão é, quem sem tá em entrar casa no não técnico. entende. Nós temos que entender que a pena mínima. O que se diz pena mínima? Não existe uma pena mínima. A pena mínima é a do caso.
Cada caso tem a sua pena mínima. Tem homicídio, tem uma pena. E se tratando de menores, no caso? Não existe uma pena mínima. E também não existe, só existe uma pena máxima, assim como para maiores. A diferença é essa. O que querem é aumentar a pena mínima. Por quê? Porque dizem que as pessoas ficam pouco tempo presas. Vamos lá. Funciona deixar ele preso 1 ano? Não. Vai funcionar deixar 2. Quanto mais tempo ele ficar preso, mais vai penar. Vamos deixar, então. Porque é um bandido. Vamos só deixar aqui. Atenção, vamos só deixar aqui o doutor Daniel aqui terminar a argumentação dele. Uma eficiência numérica que é pra gente... Tá, vamos deixar ele tá tentar. presa, ela não tá solta. Essa é a prova, entendeu? Se tem lá... Doutora, o crime hoje é comandado de dentro dos presídios. Tá, de mas eu tô dentro, porque o falando Estado é de ineficiente pra estuprador, controlar isso. eu tô falando de latrocínio, não tô falando de tráfico de drogas. Hoje nós vimos isso hoje em jornal. Hoje, no dia de hoje em jornal. Mas, gente, a ideia Atenção, é deixa aqui ó, só um pouquinho. Deixa o doutor Daniel terminar aqui e concluir o pensamento. Na cadeia não comete Tá, crime. deixa ele terminar aqui então o pensamento dele aqui. A última vez que estive aqui, eu fui chamado que eu era o gritão. Dessa vez eu sou o mais... Tá bem bom. Dessa vez eu cheguei com a gente ressocializado. Daqui a pouco eu vou me levantar. Eu estou ressocializado dessa vez. Então, por favor. Não, existe... A gente precisa entender uma coisa. Pena mínima e pena máxima. Não, se eu botar o cara 3 anos na cadeia, ou 1, nessa cadeia que a gente tem hoje não vai funcionar. Eu nunca vi ninguém aprender a andar de bicicleta proibido de andar de bicicleta. Eu nunca vou ver alguém aprender a conviver em sociedade sendo obrigado a não viver em sociedade. Isso não funciona. Tem uma premissa errada do início. É um apenamento pura e simplesmente para dizer, então nós vamos dar uma pena. Ok, a pena por si só, ela já se basta. Não é o tamanho da pena. Beccaria, em 1800 já dizia, não é a quantidade de pena, mas a certeza dela. Hoje, a cifra oculta no Brasil, ela é de 92%. Bom, se nós temos 92% das pessoas que não são punidas, é isso que justifica o crime. Não a quantidade de pena. Não adianta eu botar 300 anos de pena. Pra quem tá em casa, explica o que é cifra oculta. Só pra quem tá em casa entender o que o que é aquele que não é descoberto quem foi que cometeu o crime. A gente sabe que existe um crime e não é descoberto. Sim. Cometeu um crime e não é descoberto. Se esse cara, com 92% de chance de não ser pego, tiver 300 anos de pena a cumprir, ele vai pensar, bom, mas a chance de não ser pego é muito pouca e ele vai continuar cometendo crime. O que vai realmente solucionar o problema da criminalidade não é a quantidade de pena, não é fazer com que o menor com 16, com 17 ou com 18 anos possa cumprir 30 anos de pena. É fazer com que o menor que comete qualquer crime entre 16, 17 e 18 anos com certeza seja punido. Nós vamos ter essa certeza? Não. Isso é utópico, mas nós temos que aumentar a margem de ação do sistema penal nos crimes em que mereçam ser punidos, mas não o tamanho da pena. Vamos deixar então, continuando essa parte então sobre o aumento da pena ou a forma do sistema agir sobre o menor para o próximo em bloco. Agora rapidinho o intervalo, a maioridade penal, você é a favor ou contra? Fique com a gente aqui cruzando as conversas de hoje depois do intervalo. Voltamos, terceiro e último bloco do programa Cruzando as Conversas, que nesta quinta-feira traz o tema redução da maioridade penal no Brasil. Você é a favor ou contra? Continue nos assistindo aqui no Facebook, estamos tendo uma grande interação, muitas pessoas participando, mandando seus comentários, fazendo suas manifestações. Não consigo ler todos, mas estou trazendo algumas questões que estão sendo mais trazidas, né, pelo público. Vou voltar então uma das questões que o pessoal tem perguntado e insistindo novamente na pergunta, que é um dos pontos nevrálgicos, vamos dizer assim, de toda essa questão, que é o foco na idade, né? Que no Brasil, no caso, é a partir de 18 anos completos que o adolescente, que o jovem, né, passa a responder criminalmente pelos seus atos, pelos seus crimes. E a discussão traz, dentro do Brasil, algumas votações já foram feitas também na Câmara, no Senado, para reduzir essa maioridade para os 16 anos, e é este o ponto nevrálgico, né? Seria essa questão da idade, né? E novamente volta a questão, volta o tema sobre o jovem com 16 anos, ele já ser considerado capaz de fazer algumas escolhas, como em caso de eleições, ele também pode ser emancipado e constituir casamento, ele já tem algumas conquistas de alguns direitos por ser considerado já capaz para algumas dessas escolhas. E essa é voltar então para os doutores, essa questão dos 16 anos. Quando se faz esse tipo de argumentação
alimentação, que também foi trazido pelas doutoras, que também está sendo trazido por mais de uma pessoa do público aqui do nosso Facebook, sobre com 16 anos, por que ele é considerado capaz de tomar algumas atitudes e por que ele seria não considerado capaz de responder por atos assim de crimes, né? No caso, falamos dos crimes hediondos, que seria o estupro, seria a morte, mas também quando tu vai fazer um furto, vai roubar uma carteira, fazer coisas que são ilícitas, né? Atos claramente ilícitos, né? Como é que vocês veem nesse sentido? Por que com 16 anos ele pode fazer alguma coisa e por que não poderia, né? Vamos começar deixando bem claro que ninguém aqui vai estar defendendo que se possa cometer ilícitos. Não é isso. Exato. Se ele cometer ilícitos, ele vai ser apenado de uma forma diferente. É só para deixar claro que a penalidade que se quer é a penalidade dentro da justiça comum já, não dentro das medidas do ECA. Exatamente isso. A discussão não é se ele pode ou não pode cometer aquele crime. Ele não pode. Desde os 12 anos ele já é apenado. Podia ser menos de 12. Olha, menos de 12 eu não vejo crianças menores de 12 anos cometendo qualquer tipo de crime. Mas vamos continuar. Com 12 até 18, ele pode ser apenado de uma forma diferente. Não mistura. Na verdade, a lei penal, e não a lei de menores, a lei penal ela já diz para nós, na LEP, a lei 7.210, ela já diz para nós, a gente tem que dividir o criminoso com base na primariedade e também no tipo de crime que ele comete. O nosso sistema já não faz isso, ele já tem esse pequeno problema falho. Eu não quero fazer aqui um discurso de que somente de que é falho um, o outro também pode ser. Não, na verdade, um é falho, um é extremamente falho. Ele coopta pessoas maiores de idade para a criminalidade. O outro, em verdade, ele é mais eficiente, ele coopta as pessoas que estão cometendo crimes, alguns ilícitos, graves, outros não. Esses que cometem ilícitos graves provavelmente vão voltar a delinquir. Por quê? Porque tem problemas. É o caso do Champinha. Eu não acredito que ele seja uma pessoa normal. Mas vamos continuar. Nós estamos hoje, dia 11 de outubro, às 23h36. Nós estamos a meia hora do dia 12. Olha que baita presente de Dia das Crianças, dia 12. Presente de Dia das Crianças para as crianças todas. Redução da maioridade penal. Nós vamos botar as crianças na cadeia com os maiores. Um baita presente. Menos, né, doutor? Mas não é um presentão. Não é apresentar. Das crianças. Crianças, tomem cuidado. Doutora Marília, o que a senhora tem a dizer sobre isso? Não, o que eu tenho a dizer é o seguinte, não é querer desconstruir a infância, doutor, como o senhor está colocando, que baita presente de grego para as crianças. Não é isso, a gente está falando... Tá, não é. A gente está falando... Se o senhor deixar eu falar, eu não digo como não. É um presente grego. Mas, doutor, pelo amor de Deus, se um adolescente ali tem o discernimento de cometer um crime, tem que ser punido de acordo com seu discernimento. Ele será punido. E por que ele não teria? Qual é a sua argumentação para me dizer que uma criatura de 16 anos que vai lá, espanca uma pessoa para roubar uma carteira, não tem discernimento do que está fazendo? Dá o caso em exemplo, dá a pessoa em exemplo, não sei, tem que ver a pessoa. Doutora, se a gente parar a situação fática. Pode casar, pode ter empresa, mas não pode fazer dirigir carro. Por quê? Por quê? Então ele poderia dirigir carro também. Ele pode mas não é assim, não é pra gente querer. Tem coisas que se diz assim, ó, por que se deixa a criança votar desde mais novo? Sei eu lá, mas eu acredito. Não é sei eu lá. Sabe que tem discernimento para fazer uma escolha. Não, eu acredito que é para ensinar ela a escolher. Quando 16 anos... Nossa, ensinar a escolher num momento... 16 anos? E num momento de tanta seriedade, quando escolher um presidente de um país, ensinar a escolher num momento desse, não. Qual é a fração das pessoas que estão entre 16 anos Só que nós temos que entender também que assim, entre os 16 e 18, ele não é obrigado. Ele é facultado. Mas pode. Não, ele é facultado. Então deixa ele ser facultado escolher se ele quer ir pro presídio ou não. Por quê? Não, mas por que ele é facultado? Não, mas por que ele é facultado? Por que ele é facultado? Ele é facultado porque o discernimento dele não está completo. Então, ele pode optar por votar ou não. Então, a nossa legislação, o senhor trouxe um ponto bom, é totalmente incoerente como muita coisa no nosso país atualmente. Se é facultado o voto porque ele não tem um discernimento completo, então, pelo amor de Deus, ele não pode votar. Se ele não tem discernimento completo. Não, mas aí nós discutimos que é facultado.
É facultado, Mas, gente, então essa não opção pode dele. votar. A questão é, vocês Mas estão então vamos falando mudar, de então não pode mais ressocialização votar. aqui. Não vou mais votar, Não é então. votação que é discussão. Mas A não tem questão é discussão é essa? Se o bandido Eu tô falando de perigoso. discernimento. Não tá falando do batedor de carteira, tá? Pra deixar muito claro. Mas eu não isso. quero que o batedor de carteira me pegue. Por favor, nem o batedor de carteira. Não queremos que o batedor de carteira. Pois é. Tô falando do bandido violento, perigoso, que vai lá, comete latrocínio, estupra, mata a pessoa, esquarteja, como aconteceu em vários casos que deixaram Dá 3 todo exemplos. mundo... 3 exemplos. Deixa eu terminar. 3 Todo exemplos. mundo chocado com as coisas que estão acontecendo na nossa sociedade. Eu defendo o direito das vítimas, das pessoas que pagam os impostos, que trabalham todo dia, que vão pra rua, que não tem segurança particular, que não tem arma, que não tem um brigadiano embaixo do braço pra se defender. Essas pessoas, quanto mais tempo um bandido perigoso fica fora do convívio, mais seguras elas É a vão sociedade. estar. E se o sistema prisional não é bom o suficiente, não é porque é um lixo, Então não e eu cometam concordo crime, com não vão isso, pra lá. que a gente melhore esse sistema, que tem outras coisas. Eu tenho estudado muito Posso as fazer uma APACs. pergunta, Paula? Deixa eu concluir. Vai. As APACs funcionam para crimes de menor potencial ofensivo, aonde os criminosos que cometem os delitos podem ir para lá, eles que organizam, eles que administram, e tem funcionado muito bem isso no Brasil, em muitos lugares, porque o índice de ressocialização dessas pessoas é muito alto, porque elas não entram pro esquema das facções dos criminosos, como acontece nos grandes presídios no Brasil hoje. Então eu não vejo que a solução, ao invés de dizer, ai não vamos reduzir a maioridade penal, não vamos ter penas mais duras, não vamos mudar a progressão de regime. Temos sim que ter penas mais duras. Só a certeza da punibilidade é que vai dar mais segurança para as pessoas. Mas e então, vai Paula, tirar deixa eu o concluir. incentivo, e vai tirar o incentivo das pessoas que estão cometendo crimes. E para isso a gente precisa investir muito em segurança pública, investir pesado, ter mais presídios, ter sistemas diferentes aqui, investir em APAC. O que a gente viu é um desmonte da segurança pública por políticas de muitos e muitos anos de esquerda que estão fazendo isso porque não querem bandido na cadeia, não acreditam em sistema penal, não acreditam que um bandido completamente maluco, doente, psicopata, fique num manicômio longe da sociedade. Acham que essa pessoa tem que ser ressocializada e ser colocada de volta na sociedade. E isso eu não vou aceitar jamais. A sociedade precisa de defesa. Ok. Doutor Marcos. Paula, assim, eu concordo em parte. Nós estamos falando de um passado que fala de governos anteriores, tá, que não aplicaram corretamente políticas públicas que fossem eficientes em presídios e encarcerassem esses indivíduos para que eles não cometessem crimes. Mas aí me ocorre que nesse meio período dos governos anteriores, durante 4 anos o PSDB foi governo do Estado. E não fez também nada, então. Não, eu tô falando de política de esquerda, não tô falando do governo. Mas só que, não, só um pouquinho. Antes ainda. A governadora Ieda Cruzes Vamos ver, deixa ele concluir. 4 anos no governo do Estado e não aplicou política eficiente para encarceramento e punição, segundo o que tu falas. Porque é o que governos anteriores, se referimos ao governo Ieda Cruzes também. Ele participou, ele foi governo. Só que o que eu quero falar para o cidadão comum que está nos assistindo é que dentro desse contexto que estamos falando de punibilizar esse menor de 16 anos, quando o senhor vai para sua casa de praia em Tramandaí e o senhor entrega para o seu filho a chave do seu carro, para ele ir na praia, para ele ir na beira da praia. E ele vai na beira da praia, ele encontra os amigos. E aí, sem o senhor saber, ele bebe. Ele ouve o som, ele pega a namoradinha dele, e aí ele vai tentar voltar ou vai dar uma bandinha com os amigos dele. Aí ele acidenta o carro. Aí ele pode atropelar alguém. E aí ele vai ser punido com o mesmo rigor que um homicida vai ser punido. Por quê? Porque foi reduzida a maioridade penal e ele não vai estar mais sob o abrigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. E não estou falando do ato dele, eu estou falando da legislação como um todo. A legislação não vê, quando se fala em idade, se ele cometeu isso aqui ou se ele cometeu isso aqui. Ele cometeu e ponto. Ele vai ser enquadrado na legislação que é pertinente ao ato ou à idade que ele cometeu. Então, isso afeta sim a sua vida, isso afeta a sua vida no cotidiano. Isso não se refere apenas a crimes graves,
Isso se refere a todo e qualquer tipo de crime que um menor entre 16 e 18 anos vai efetuar. Então, quando o senhor fizer essa discussão com a sua família, quando o senhor fizer essa discussão com o seu grupo familiar, o senhor pense na sua rotina, pense no seu cotidiano. Isso é valor familiar. Isso são os valores que vocês pegam dentro das suas casas. Então, isso tem que ser levado em consideração. Qualquer discussão ideológica, política ou jurídica afeta a sua vida dentro da sua casa. E isso que o senhor tem que levar em consideração. Thaís, eu acho que o questionamento total muito do discurso da doutora Paula, ele vai no criminoso malvado, o bandidão, o malvadão. Mas a gente tem que entender que a redução da maioridade penal ele vai atingir uma fração pequena de bandidão, de criminoso malvado, vai ser o Champinha. O outro exemplo que eu não sei quem é, que deram, do rapaz que degolou a criança e depois Se não estuprou dão a mãe. nome, são menores, né? São menores. E um outro exemplo, eu já não sei se a gente tem mais um aqui agora. A gente tem que entender que... Tem que o a do gente Nordeste agora, que acabou de ser solto, que estuprou e matou a menina, degolou. Então, são dois. É o que degolou, o Champinha, e vamos pro terceiro. E depois nós precisamos de um quarto. Cara, a população brasileira... E todos os latrocínios que acontecem, quantas pessoas são mortas? E os menores E quantos de idade são usados por menores? tráfico. A minha pergunta é, me dá mais um exemplo. A gente não tem... Porque a gente está abrindo um leque muito grande... Doutor, o senhor quer exemplo? Deixa ele só Deixa ele concluir só, doutora Marília. Eu tô ressocializado mesmo. Vamos lá. Nós estamos abrindo o leque para algo que é muito maior. Nós temos ali o jovem, infelizmente, que é selecionado pelo sistema penal, é o da periferia. Sim, a maioria. Vão ter aqueles que não são? Vão ter aqueles que não são. Que são pegos com quantidade de drogas, em locais onde a gente sabe que são pontos de venda de drogas. Eles são enquadrados como traficantes. Podem ser ou podem não ser, não é essa a discussão. Mas não são pessoas de extrema periculosidade. Eles também irão para o sistema prisional. No sistema prisional, a gente já tem uma cooptação de pessoas maiores de idade para o crime. Nós vamos ter só uma margem maior de pessoas sendo cooptadas para o crime. Hoje a gente tem no sistema de menores, essas pessoas não são, desde então, cooptadas para o crime. Algumas já estão postas ao crime, algumas já estão. Até com menor de 16 anos. Sim, infelizmente a gente tem essa realidade. Mas não é por isso que a gente tem que pegar todo o resto e botar no mesmo balaio e trazer para o sistema penal. A gente tem que entender que existem menores, e a maioria deles, que não voltam a delinquir. A eficiência é de aproximadamente 25% das pessoas voltam a delinquir. 75% não. Esse número no sistema de maiores me basta. 25% hoje me bastaria, porque nós temos 70%. Nós vamos aumentar, então, em 50%, 45% a probabilidade de pessoas que voltarão a delinquir quando menores de idade. Eu achei com base muito... na matemática, eu já fico eu gostei bastante do discurso do doutor... Marcos, perdão, que eu já ia confundir de novo vocês. Do doutor Marcos. Realmente afeta diretamente, né, a família. As pessoas precisam entender que o que a gente discute aqui e o que se discute em âmbito de Senado, Câmara, tudo afeta diretamente a vida de vocês. E nesse aspecto, então, muito mais. Agora, eu tenho para dizer que a maioria da população que apoia a redução da maioridade penal é uma população responsável. É uma população que tem medo de sair na rua. Porque hoje em dia, tu não pode sair para trabalhar sem saber que se tu vai voltar vivo ou se vai voltar morto. Mas e a questão é que nós viemos há muito tempo numa cultura de passar a mão na cabeça das irresponsabilidades. É menor, cometeu crime, mas é menor. Porque o Estado... Eu estou falando. Ele vai ser apenado. Eu estou falando. Ele vai ser apenado. Eu estou falando. Deixa ela concluir. Eu estou falando, tá?
cometeu crime. Ai, pois é, mas é menor, vamos tratar diferente. Ai, o sistema não tá superlotado, vamos colocar quem cometeu crimes de menor potencial ofensivo na rua. A gente Mas não tá é essa a sempre... discussão. Mas eu estou argumentando Marília. só um pouquinho, doutor. A gente está sempre passando a mão em cima da cabeça das irresponsabilidades. Isso é uma cultura dessa política que está aí há anos e que traz uma total impunidade, segurança e a criminalidade aumentando substancialmente nos últimos anos. Marília, então... Só isso. Marília, eu vou te dizer o seguinte, que dentro do sistema judiciário existe uma política de tratamento aos menores chamado justiça restaurativa. A justiça restaurativa foi criada pelo Dr. Leoberto, pelo Dr. Daltoé, magistrados que buscam justamente a ressocialização, sistêmico. a ressocialização desses menores dentro das políticas públicas existentes de ressocialização e entidades. Isso não vem da esquerda, isso vem de dentro do judiciário. E quem diz que o judiciário não é aparelhado? Não, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, Paulo. Mas então nós pelo amor de Deus, temos Paulo. Vai dizer que Então as é o pessoas não seguinte, têm viés ideológico, não, vai pelo dizer que amor as de Deus. pessoas que defendem o direito Não, pelo penal amor de mínimo Deus. não são Doutor, afetas a em isso. relação estamos a falando de essa- pessoas a esse- renomadas. Não tô falando Estamos deles, pessoas tá? renomadas. Só pra ficar muito Mas claro são aqui pra eles quem que tá nos aplicam ouvindo. a justiça restaurativa. Doutor Mas Daltoé vocês e não doutor estão Leoberto. separando A em questão momento da algum. justiça restaurativa, doutor, eu sou uma fã da justiça restaurativa. Eu adoro a ideia da justiça restaurativa. Eu acho incrível que o judiciário brasileiro esteja fomentando essa ideia, porque como nós vemos hoje o judiciário e essa questão de ressocializa ou não ressocializa, eu me posiciono dessa maneira sobre tudo que eu falei até aqui. Se a justiça restaurativa vai se mostrar diferente, bom, nós estamos começando a caminhar sobre isso, os estudos e a aplicação dela no judiciário brasileiro. Mas é uma coisa que nós vamos ter que aguardar para ver. Doutora Marília, mas aí na justiça restaurativa entra de novo a divisão entre o psicopata, Exatamente. o bandido Pequenos violento delitos, e aquele que é o delitos. batedor de carteira, que Exatamente. pode Qual é a sim ter fração uma dos educação. pequenos delitos? Qual é a Para função esse- do É que a gente tá Mas generalizando. que diferença faz a fração? Se Mas vocês não faz usam- toda a Não, diferença. Tudo! mas por que não Simplesmente justifica toda. na lei? Toda a diferença. Só pra É só questão, toda. Thaís, de Vamos posicionamento só aqui, só pra se organizar redução aqui. na maioridade penal, a meu ver, para todos os crimes, deveria sim ser 16 anos. Para crimes eu também mais graves, eu acredito que poderia ser ainda menor a idade. Então, 14 não. anos, 14 tranquilamente. não, Uma pessoa que não. esquarteja alguém, que comete um latrocínio, pode sim Dá e um deve. exemplo, dá um e exemplo, deve, um exemplo. sim. É o que Um se exemplo. chama da A redução gente tem progressiva. A gente né? tem visto aonde? Pessoal, aqui, ó, vamos... Pelo amor de Deus. Deus. O cara vai lá, Atenção. menor de idade, Claro mata que o não. outro. Menor de idade. Gente, atenção aqui, ó. Estamos se encaminhando aqui, falar com o pessoal aqui de casa, que vão se encaminhando para o final do programa. A gente tem mais 10 minutinhos. Eu vou dar, então, 2 minutos para cada debatedor fazer suas considerações finais. Então, vamos começar, então, aqui pela minha direita, aqui, doutora Marília. 2 minutos para cada um, então. Bom, a questão, então, que a gente defende é realmente que retorne a segurança para a sociedade brasileira, que a gente desmistifique essa política de fazer carinho e de passar a mão na cabeça de irresponsáveis. Quem comete crime tem que ser punido. Não quer ser punido, não comete crime. Isso é simples, é básico e é direto. Quem tem discernimento para roubar, para furtar, para matar, vai ter que ter discernimento para arcar com as responsabilidades desse tipo de ato. Ponto. Chega de colocar a sociedade como refém e o criminoso como um querido num altar, vamos cuidar e dar todos os direitos dele. Até no dicionário, direito, dever, aliás, desculpa, vem antes de direito. Ponto. Doutora Paula? Então, boa noite a todos. Agradeço muito o espaço e a audiência. Acho que esse debate é importantíssimo no momento que a sociedade brasileira está de joelhos para a criminalidade. A gente é vítima todo dia. Se não tem o trauma, se ainda não passou por isso, graças a Deus, mas ainda somos vítimas em potencial. E quanto mais a gente tirar os bandidos das ruas, mais seguro o cidadão de bem vai estar.
Então, precisamos muito, sim, da redução da maioridade penal, para no mínimo 16 anos, no mínimo, e para crimes mais graves, defendo ainda que a gente tenha uma redução maior da pena, porque só se fala em ressocialização, mas a gente não pode colocar um bandido violento que comete latrocínio, que mata a queima-roupa, no mesmo balaio de punição do cara que é batedor de carteira. A gente tem que dividir isso, tem que ter muito claro quem é que pode ser ressocializado, e acredito sim que a gente tem que ter políticas para isso, e sou uma defensora do sistema de APACs, e isso deve ser levado em consideração agora na questão da redução da maioridade penal, mas não podemos de forma alguma tolerar que se tire a responsabilidade das pessoas só porque elas são menores de idade, porque não tem 16 anos, como a gente já falou aqui, pode constituir empresa, pode se emancipar, pode casar, pode fazer uma série de atos, mas não é responsabilizado criminalmente. Então precisamos muito mudar essa política para que a sociedade que sustenta esse Brasil, que faz o país andar, tenha liberdade, que é o que a gente não tem. Estamos atrás das grades, amordaçados e com muito medo todos os dias. Obrigada, doutora Paula. Doutor Daniel? Vamos lá. A primeira coisa que foi dita é de que os menores não são responsabilizados pelos seus atos. É uma grande falácia. Se traz isso para se dizer que eles fazem, acontece e não acontece nada. Não, acontece. Eles são presos, o nome é outro, mas sim, eles são apenados. Crianças em casa. Amanhã é dia 12. Vou pedir para vocês, por favor, cuidem os presentes que vocês vão pegar. Tem muito presente de grego. Reduzir a menoridade penal é botar você, menor de idade, entre 16 e 18 anos, na mão dos traficantes. Se você já não está, você vai. Um sistema que funciona melhor do que o outro tem que ser aumentado, não diminuído. Eu tenho um sistema que tem 75% de de índice de aceitação, de melhora. E um sistema que tem 30%. Eu quero aumentar qual? O de 75 ou de 30? Não, estão me pedindo para aumentar o de 30, que é pior. Não, eu queria, se pudesse, então, se crie a menoridade penal para 21. Funciona melhor. Eu quero isso. Eu vou diminuir o número de criminosos reincidentes. Mas não. Cuidem, por favor, os presentes que vocês vão pegar amanhã, crianças. Tem muito presente de grego. Dia 12 está chegando. Obrigada, doutor Daniel. Doutor Marcos, suas considerações. Bom, boa noite. Eu queria comentar com vocês que a questão que nós estamos discutindo aqui é muito teórica, muito do dia, se esquecendo do dia a dia das pessoas. A gente tem que levar em consideração, tá, que de tudo que foi feito até hoje no sistema penal brasileiro, que hoje gira em torno de umas 500 mil vagas, e nós 700 mil hoje, 700 mil vagas, tá? Nós temos mais de 1 milhão de apenados cumprindo pena, e eles partem dos 18 anos. Então, vocês imaginem o que acontecerá se for reduzida a maioridade penal. O sistema já não comporta aqueles que já infringem a partir dos 18, o que dirá a partir dos 16. Além disso, dizer que a solução é investir políticas públicas para aumentar, para melhorar e qualificar o sistema penitenciário brasileiro, ninguém até hoje fez isso. E toda vez que se tenta construir um presídio novo no estado do Rio Grande do Sul ou em qualquer cidade do nosso país, é sempre feito um movimento contrário no sentido de impedir isso. Ou seja, qualificar o sistema penitenciário brasileiro é um esforço hercúleo de qualquer gestor público. E o que é pior, para eles não dá voto, não gera voto. Porque se vem sempre aquele discurso, está se construindo presídios e não se constrói escolas. O problema é que a massa carcerária continua aumentando. E se não se construir presídios, e se não se qualificar o sistema carcerário, como se tem hoje um sistema de atendimento a esses menores e adolescentes infratores, que realmente, doutor Daniel, ressocializa 75% desses infratores, nós teremos verdadeiros
exércitos do crime como hoje nós temos. Então, o que é necessário sim deixar esses menores, essas crianças e adolescentes longe desses indivíduos. Porque eles não têm recuperação, crianças e adolescentes têm sim, porque a maior prova disso são as instituições que cuidam delas e que eu dou meus parabéns. A Pequena Casa da Criança, a ACM, a Associação Pão dos Pobres, entre outros, 486 entidades que formam uma rede de atendimento e ressocialização dessas crianças e adolescentes. Eu acho que melhor do que essa resposta, melhor do que esses números, nós não precisamos dizer, né, Thaís? Tá bom. Muito obrigada, doutor Marcos. Quero agradecer aos 4 debatedores que compartilharam do seu conhecimento, da sua experiência e abrilhantaram desse grande debate com divergências, porque as pessoas são estudiosos do direito e, como todos nós sabemos, a gente não é obrigado muitas vezes a concordar, mas a gente deve respeitar os pontos de vista diferenciados. É assim que se constrói uma sociedade, é assim que funciona uma democracia e essa foi essa demonstração que a gente teve. As defesas são apaixonadas, né, cada um defendendo o seu ponto de vista e então engrandecendo esse debate, que vocês de casa participaram. A gente quer agradecer a participação de vocês, todos os comentários foram lidos, infelizmente não há tempo para a gente conseguir ler todos, mas foram trazidos à luz desse debate dessa noite, lembrando que esse tema ele não se esgota, ele vai ser ainda muitíssimo debatido, porque a sociedade, as pessoas estão evoluindo, estão exigindo mais respostas, estão exigindo mudanças e é assim que a sociedade acaba evoluindo e avançando. Então terminamos hoje, o programa de hoje, Cruzando as Conversas. Obrigada pela companhia e até a próxima vez. Tchau, tchau. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.